Santiago Scolling. O meu nome é Hugo Batoca e o programa de hoje está recheadinho de bastante informação. O meu convidado de hoje é Marco Fernandes, professor adjunto convidado na Escola Superior de Música de Lisboa, um filho da terra, porque vai tocar precisamente na escola onde começou, é um dos percussionistas mais ativos da sua geração, focando-se em música de câmara, principalmente em repertório de música de câmara, é professor coordenador da Metropolitana e é também diretor artístico das percussões da Metropolitana e é ainda presidente do júri do concurso internacional de percussões da Beira Interior. Veio cá para conversarmos um bocadinho sobre a sua vida e sobre o espetáculo de dia 6, que leva os seus alunos da ESMEL, Escola Superior de Música de Lisboa, a tocar peças de Jorge Peixinho e Stockhausen. Peças bastante ambiciosas, com um toque de modernismo e de muita percussão à mistura. Vamos ligar-lhe e vamos ver o que ele acha. Até já! Primeira pergunta, e é inevitável, tendo em conta que foste literalmente criado no sítio onde vais tocar, que é na, na Filarmónica da Rentela, na Sociedade Filarmónica da Rentela, como é que é voltar da casa? Olá, muito boa tarde. Muito obrigado antes de mais pelo convite. É sempre bom, não é? Nós temos um. Eu ainda hoje mantenho relações muito próximas com a Sociedade Filarmónica União Rentelense, ah, porque todos nós temos uma postura bastante familiar com aquele projeto. É uma casa que está aberta para nós. Já não é a primeira vez que me apresento lá com vários tipos de projetos. Pronto, e tento e procuro levar coisas diversificadas. Já lá fiz, por exemplo, uma transcrição para a Orquestra de Percussão dos Planetas, do Gustavo Wolff, já há uns anos, com as percussões da Metropolitana. Pronto, e agora, neste contexto muito específico deste festival, vamos apresentar música contemporânea, né? Música dos anos 70. Faria também esta pergunta, porque, pronto, que dica darias a quem começa agora na música dita de contemporânea, moderna? Que dica é que darias? O mais importante, que é para este estilo de música, que é para qualquer outro estilo de música, é o fator gosto, não é? Eu confesso que, enquanto percussionista, há sempre aquele desafio do impossível, que é olhar para a partitura, né, e perceber claramente que há uma mensagem, que há uma narrativa, mas que não é propriamente óbvia. Eu, às vezes, tenho imensos amigos meus compositores e amigos muito próximos que compõem, às vezes é engraçado porque converso com eles e a cabeça deles está cheia de tão boas ideias, né? Porque a minha função é interpretar as boas ideias deles e por vezes há aquele desafio, como é que nós passamos isto para notação, porque estamos, afastamos claramente, ou muitas vezes afastamos claramente a notação convencional. Pronto, e isso para mim, respondendo diretamente à tua pergunta, isso para mim é o maior desafio. Ou seja, é esse, e então com isto foi o gosto. Portanto, o conselho que eu dou a qualquer outra pessoa é que goste, é que aprenda a gostar, né? E às vezes parecem-nos coisas que parecem estranhas ou que não fazem sentido, mas se o fator gosto estiver lá primeiro, a vontade de decifrar e depois descobrir a beleza que está em cada gesto, em cada momento, é muito maior. Mas que dica darias a quem começa agora? Que dica é esta de gostar, aprender a gostar, ouvir muita música, é fundamental, tocar. Muitas vezes passamos muito tempo fechados na sala de aula, não é? A estudar sozinhos, a estudar o nosso repertório, tocar, fazer sessões de experimentação, improvisar. Nós vamos fazer isto no nosso concerto. A peça de Jorge Peixinho leva-nos a isso, tem claramente momentos de improvisação coletiva, e a outra peça do Stockhausen que vamos tocar, o Stockhausen só nos dá melodia e só nos dá acompanhamento e dá-nos a liberdade de tocar a melodia a sol e tocar a melodia com acompanhamento e dá-nos a liberdade de fazermos na realidade o que nós quisermos. Portanto, nós podemos repetir aquilo interminavelmente, podemos improvisar, podemos criar acompanhamentos, podemos transpor, podemos fazer muitas coisas. E esse tipo de sessão de experimentação é um bocadinho igual. Se pensares bem, é um bocadinho como se começa uma banda rock, né? Que é um grupo de amigos que se juntam numa garagem e começam a tocar uns temas. E é exatamente igual. Às vezes é importante é este o gosto e a experimentação e de testar e de criar e de improvisar. Pronto, acho que tu já respondeste mais ou menos à próxima pergunta, que era qual dos compositores, da causa no Jorge Peixinho, será o mais apelativo para quem for ouvir pela primeira vez este repertório? Olha, sim, são os dois muito, muito, muito diferentes, né? Há aqui uma coisa que é engraçada, que
Ou seja, o Stockhausen nasce primeiro, ou seja, nasce primeiro e morre depois. Peixinho tem uma vida muito mais curta, mas obviamente que o Jorge Peixinho era super influenciado pelo Stockhausen, pronto. E são duas peças extremamente distintas, pronto. A peça do golpe, que se chama Morrer em Santiago, pronto, é uma peça que foi uma encomenda da Câmara Municipal de Lisboa e ao que consta já estava a ser composta quando aconteceu aquele famoso golpe de Estado, a 11 de setembro, no Chile. Pronto. E o que acontece é que o Jorge Peixinho transforma esta encomenda assim num apelo de fúria e tristeza. Pronto. E é uma peça que tem uma narrativa, por vezes, até um pouco pesada nesse sentido. E em simultâneo, e uma peça para seis profissionistas, maestro, neste caso, porque em Lisboa havia falta de profissionistas da altura, havia alguém, eu tenho andado a tentar descobrir isto através de conversas com pessoas do Grupo Música Contemporânea de Lisboa, que são pessoas que trabalham e trabalharam muito perto com o Jorge Peixinho. Parece que na altura um dos profissionistas tocava a flauta de Bisel, e daí esta peça ter um percussionista que toca a flauta de Bisel, obviamente que hoje em dia, quando se faz esta versão, em vez de ser para sexteto de percussão, é para sexteto de percussão, mais um flautista de Bisel que toca alguns, vai tocar a flauta de Bisel, e na verdade, confesso que até acaba por tocar percussão também, no nosso caso. Pronto, e em simultâneo, também escrito em 74 e em 75, em 1974 e 1975, o Stockhausen umas, escreve umas melodias para, no fundo, só tem melodia e acompanhamento, uma peça chamada Tierque Reis, será assim que se diz. Pronto, que são 12 melodias e meio infantis, que são, na verdade, 12 melodias com uma só. Pronto, só tem uma melodia e podem ser tocadas em qualquer instrumento. Pronto. E as frases, como diz aqui, as frases destas melodias são apenas sugestões, podem ser mudadas, especialmente na casa dos instrumentos de cordas, que é o que não iremos tocar. Pronto, e então o grupo de percussão tocará duas obras extremamente distintas. Terá uma obra, tem uma narrativa e tem uma estrutura super bem organizada, que é a questão do Jorge Peixinho, dentro dos momentos de improvisação e dos momentos de espaçamento mais livre, obviamente, e depois, em simultâneo, o Stockhausen, que será a primeira parte do concerto, digamos assim, terão estas melodias que serão orquestradas pelo grupo de percussão e que terão duração variável. O que é que nós fizemos? E um bocadinho respondendo à primeira pergunta do conselho é que dava, eu dizer que experimentar e tocar gostar é um bom ponto para isso. Eu convidei os elementos do grupo de percussão a orquestrarem para os instrumentos já disponíveis no Jorge Peixinho uma melodia do Stockhausen. Portanto, vamos ter ali quase uma perspectiva de intérprete barra compositor em tempo real de Stockhausen. Pronto. Eu acho que isto é uma coisa muito, 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 muito bonita deste concerto. Há um elo de ligação, que é a admiração do Jorge Peixinho pelo Stockhausen, que possivelmente até ou seja, o Jorge Peixinho nos cursos de Darmstadt convive com o Stockhausen, as peças são exatamente no mesmo espaço temporal, uma até de 73, outra de 74, 75, ou seja, tem as duas, este elo de ligação de seres intérprete barra compositor, obviamente que o Stockhausen tem mais do que o Jorge Peixinho, e pronto, achei que era uma forma muito bonita de casar este concerto. Inicialmente nem era esta a opção de programa, mas depois por uma questão de arrumação até dos instrumentos, acabámos por mudar. E acho que às vezes a vida tem estas coisas, por uma questão logística ou por outro tipo de questão, tu constróis programas de concerto muito bonitos. E este foi um dos casos. Pronto. Quem é que vai tocar a flauta de Bisel? Vai ser a Sofia Duarte, que por coincidência toca fagote também na banda da Sociedade Filarmónica União Rentelense. Ok, não sabia que seria ela. A nossa produtora, é a nossa produtora. Exatamente, exatamente. Ahm, a minha outra pergunta antes de avançarmos para a playlist, a percussão tem esta capacidade de estar quase em quase tudo. Orquestra, solo, teatro, eletrónica, objetos de silêncio. Na tua opinião, o que é que a percussão consegue dizer que mais nenhum outro instrumento consegue dizer? Bem, isso é uma pergunta um bocadinho difícil, não é? Porque hoje em dia vivemos num mundo e de uma forma em que toda a gente tenta fazer as coisas o mais impossível
Ou seja, as coisas tentar dar a volta ao instrumento a fazer quase tudo. Mas obviamente que a percussão é um instrumento cheio no fundo, cheio pá, de um lado muito plural, né? Do som. Tu consegues ter som em todo lado. É muito discutível o que é som, o que é ruído, mas essa é a grande vantagem. Né? Eu acho que a percussão tem essa vantagem perante os outros instrumentos. É a não limitação, né? É a pluralidade de constante, de estás presente em todos os estilos de música, e todos, até no próprio instrumento melódico tu tens percussão, e na realidade a percussão é vida, né? É ritmo, né? Tu vives com um ritmo interno, né? O bater do coração, tudo tem uma cadência própria, e a percussão é isso mesmo. Por isso é que eu gosto tanto de tocar percussão. Na verdade, o que eu gosto mais é de ser versátil, que é poder tocar música contemporânea num dia, e no dia a seguir poder estar a tocar bateria, e depois estar a tocar triângulo na orquestra, e construo a minha vida toda assim. Alô, se estou a gostar deste conteúdo, põe um gosto, subscrevam o canal e ativem o sininho para mais notificações e para mais conteúdos exclusivos. E já agora, vamos passar a outro quadro, à minha playlist. Sabemos que esta é a hora de inventar de novo Agora, vamos passar à playlist. E o que é a minha Uhum. playlist? É um momento onde eu convido os participantes do Festival de Música Terra Santiago a dizer a sua playlist para depois pormos no Spotify e nessas plataformas maravilhosas. Segue lá. Porra, por exemplo, olha, estás a ver, isso e é giro porque criamos uma ligação com o que estávamos a falar. Por exemplo, olha, adoro um disco que foi gravado pelo Jean Geoffroy e pelo Ensemble Tactos das variações Goldberg, ok? Que foram Uhum. adaptadas para marimbas e instrumentos semelhantes, ok? São arranjos para grupos de percussão. Pronto, e estamos deste lado do bar. E o próprio Jean Geoffroy tem outras partidas para violino também, mas pronto, este é um bom exemplo, não é? Depois, Ahm, esta peça já foi repetida, portanto é muito fixe. É muito fixe. Está a ser muito famosa aqui neste quadro. as variações Goldberg, Está assim muito, muito, muito dita. olha, que bom. Pronto, depois A segunda. temos na verdade, eu já tinha aqui uma, por acaso já tinha aqui, eu tenho uma playlist no meu telefone que se chama Inspiração. Pois adoro isto, pronto, e obviamente que tenho que ter assim um foco na produção que acho que ajuda. Depois gosto muito, mesmo muito, das gravações dos Amadinda Percussion Group, que são um grupo de percussão húngaro, já muito antigo, na verdade. Eles têm imensas gravações de John Cage, da música do John Cage. E um dos discos que eu mais gosto, na verdade, chama-se The Works for Percussion 2, que tem a primeira construção, a segunda construção, o quarteto, o trio e o Living Room Music. Ok? Pronto, porque isto são vários volumes, na verdade. Pronto. E a terceira? A terceira, por exemplo, podemos claramente navegar para outra coisa que faz imenso sentido para mim, que é um disco de um grande percussionista português que eu admiro muito, que também é meu colega aqui na escola, que é o professor Pedro Carneiro, que gravou um disco há uns anos de obras para percussão solo do Xenakis, ok? E o disco chama-se, no fundo, Yanis Xenakis, e depois tem as peças Pesafa, Rebounds A e B e Yoko, ok? E é gravado pelo Pedro Carneiro as peças a solo, e depois tem mais dois percussionistas que acompanham no Yoko, que é para três ambés. E é um disco que eu também gosto imenso, e que acho que é um disco que é muito importante para todos os percussionistas que tocam. Depois, saindo um bocadinho da estética, mais erudita, digamos assim. Gosto muito dos discos do vibrafonista do Gary Burton, ok? Dos discos que ele tem, que ele toca música de Piazzolla, por exemplo. Esses são uns dos discos que eu também gosto imenso. Há um que se chama Astor Piazzolla Reunion e que tem imensas faixas dele a tocar vibrafone, e há outros discos também. E depois, assim, uma coisa mais atual, que é um bocadinho. E na verdade até há um próprio disco deste Piazzolla também que se chama New Tango, que é o próprio, que é um concerto live, que é com o próprio Astor Piazzolla e o Gary Burton. Já tem uns aninhos este disco, na verdade.
E depois, por exemplo, um disco de bateria, porque eu gosto muito de ouvir coisas de bateria e de jazz e de rock e pop. Por exemplo, gosto muito de um disco super antigo de um dos bateristas que mais, que mais influenciou esta geração de músicos, que se chama Dave Weckl, e o disco chama-se Master Plan, que é um bocado de rock, funk, o que tu quiseres chamar de jazz. É fixe são fixe estas recomendações, estão um bocadinho fora do lugar, mas sim, obrigado Marco, foi um gosto. Espero que corra muito bem o concerto, que vai ser em que dia? E em que horas e onde? Então, o disco vai. O disco, perdão, o concerto, estamos a falar dos discos. O concerto será na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, no próximo domingo, dia 6 de julho, às 19 horas. Espero ver. Sintam-se convidados a estar presentes. Obrigado, Marco. Tchau, obrigado, até breve. Espero que tenham gostado desta entrevista. Foi mesmo muito bom. E não percam dia 6 de julho, às 7, na Sociedade Filarmónica União Arrendelense, na Arrentel, né? O concerto do grupo de percussão da Escola Superior de Música de Lisboa, com participação especial de Sofia Duarte, na filosofia dele. Também quero-vos convidar para dia 12 de julho, o primeiro concerto do Ponto Cal, com o nosso repetente, o nosso amigo Sérgio Gladky, que irá tocar acordeão no auditório do PT Local às 9, dia 12. No dia 13 a seguir, às 7, temos o concerto do outro vencedor, o Piclavi, o trio Piclavi, no Convento dos Capuchos às 7. E por fim temos o nosso João Chaveiro outra vez. O nosso João Chaveiro que vai basicamente dirigir a sua orquestra de bolso da Escola Superior de Música de Lisboa no auditório da Escola Secundária João de Barros às 9. É não perder!